É isso aí, galera. Esse aqui é o último bloco de revisão do módulo 3. A gente vai com todo o gás para gabaritar essa prova e no finalzinho aqui desse módulo eu vou fazer uma comparativa aí dos órgãos da Câmara Legislativa. Vamos lá. Então, olha aí, estamos pensando nos trabalhos, reunião de comissão. Como é que funciona essa questão? Primeiro ponto, os trabalhos de comissão são iniciados, a reunião é iniciada com a presença. Qual é a regra? Maioria dos membros da comissão. Então, comissão permanente, são 5 membros, tem que ter pelo menos 3 lá para começar. Exceção. A reunião pode ser iniciada com qualquer número se não houver matéria a deliberar. A ordenação aí da reunião. Vamos ter expediente, leitura de parecer, discussão e votação. Então, o expediente vai ser o resumo da correspondência e outros documentos recebidos. Vai ter também a comunicação da matéria distribuída aos relatores. Isso é o expediente. Leitura de parecer. Haverá leitura de parecer cujas conclusões votadas em reunião anterior não tenham sido redigidas. Se já foi redigida na reunião anterior, não precisa fazer essa leitura. Discussão e votação é a última parte, discussão e votação de proposições e respectivos pareceres. Alteração da ordem. Pode alterar a ordem da reunião? Pode alterar. Vai ser alterado a requerimento de membro. Então, qualquer membro pode pedir a alteração da ordem dos trabalhos. Com quais objetivos? Para tratar de matéria com urgência, com prioridade ou em tramitação ordinária. Ou ainda no caso de comparecimento de secretário de Estado ou qualquer autoridade. E por fim, no caso de realização de audiência pública. Então são 3 motivos para se pedir a alteração da ordem. Para apreciar uma matéria, não interessa se ela está no regime de urgência, prioridade ou é tramitação ordinária, se compareceu o secretário de Estado ou outra autoridade, e se for realizar uma audiência pública, pode inverter a ordem dos trabalhos. A participação nas reuniões. Quem pode participar? Qualquer deputado distrital pode participar. O membro pode participar e pode apresentar emendas. O titular com direito a voto. O suplente vai poder substituir o titular no caso de votação. O substituto eventual substitui o titular se não houver suplente. E o não membro? O não membro participa sem direito a voto. E ele pode apresentar emendas também. O membro pode apresentar emendas, o não membro também pode apresentar emendas. Quais são os prazos que as comissões têm para emitir parecer às proposições? Esse prazo depende do regime de tramitação. Então, na primeira coluna aí à esquerda, nós temos os 3 regimes, urgência, prioridade e ordinária. No regime de urgência, o prazo inicial é de 2 dias. Ele é contado em conjunto para todas as comissões. Então, distribuiu a matéria, a Comissão de Assuntos Sociais, por exemplo. Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Comissão de Justiça. As 3 recebem a matéria ao mesmo tempo e é contado o prazo único de 2 dias para todas elas. Se a gente aplicar a regra regimental do 251, prazos, 2 dias úteis. Mas o regimento aqui ele mencionou apenas 2 dias. Pode ter prorrogação? Se o regime for de urgência, pode prorrogar por 1 dia. Prioridade. Qual é o prazo? Prazo inicial, 5 dias e a prorrogação, 2 dias. No caso de prioridade e tramitação ordinária, o prazo é contado sucessivamente. Cada comissão vai ter 5 dias. Quando ela encerrar a tramitação, passa para a seguinte tem novamente mais 5 dias se for prioridade e pode haver uma prorrogação única de 2 dias. Tramitação ordinária, o prazo é de 20 dias e a prorrogação única de 10 dias. Vamos observar aí na coluna à direita, a última coluna, as observações. Olha, a prorrogação pode ocorrer uma única vez e o presidente da comissão deve solicitar ao presidente da CLDF essa prorrogação antes de expirado o prazo inicial. O relator, a ele é assegurado metade do prazo da comissão. Então, por exemplo, comissão, matéria tramitando em tramitação ordinária, 20 dias, o relator vai ter metade, ele vai ter 10 dias. O presidente da comissão pode conceder novo prazo ao relator, e aí o regimento não traz aqui um limite. Se esgotado o prazo do relator, sem parecer, o presidente pode então conceder a ele um novo prazo, e este novo prazo é descontado do prazo da comissão. Então, atenção, o regimento não limita aqui o presidente a conceder novo prazo ao relator igual a metade do prazo que originalmente ele tinha. Então, presta atenção nisso aí. Então vamos olhar aqui o desenho que eu fiz para você. Olha, quando a matéria tramita em regime de urgência, a tramitação ocorre simultaneamente. Ao mesmo tempo, a matéria é apreciada em todas as comissões para as quais foi despachada. Aqui neste exemplo eu estou mostrando aí uma matéria em regime de urgência despachada para 3 comissões. Comissão 1, Comissão 2 e Comissão 3. Então qual é o prazo? 2 dias úteis contado ao mesmo tempo para todas as comissões. Agora, nesse esquema ao lado, eu tenho aí a prioridade e tramitação ordinária. Ou seja, é sucessivamente. Vai para a comissão 1, ela vai ter 5 dias ou 20 dias
conforme o regime de tramitação. Esgotou o prazo dela, apreciou, passa para a comissão 2, que vai ter 5 dias se for prioridade, 20 dias se for tramitação ordinária. Esgotou o prazo dela, encerrou a tramitação, passa para a comissão 3, que vai ter 5 ou 20 dias. Então você vai ter o somatório. Se for prioridade e passar por 3 comissões, você vai ter 5 mais 5 mais 5, 15 dias. Se for tramitação ordinária, você vai ter 20 mais 20 mais 20, 60 dias tramitando por todas elas. E se fosse tramitação urgente, seria apenas 2 dias para passar por todas de uma vez só. Em relação aí à redação final e redação do vencido, o que a gente tem de informação sobre isso? Olha, quando a matéria tramita em tramitação ordinária, o prazo para a comissão elaborar tanto a redação do vencido, quando a matéria tramitar em 2 turnos e estiver no final do primeiro turno, ou a redação final, ela tem 5 dias. Quando a matéria estiver em tramitação ordinária, a comissão tem 3 dias para elaborar qualquer desses tipos de redação. Quando a matéria estiver em regime de urgência, o prazo é até a sessão seguinte, prorrogável até a próxima. Lembrando que sessão e reunião são sinônimos aí usados pelo dicionário, o regimento também contempla, então não tem nenhum problema. Matéria tramitação em conjunto. O que acontece quando a matéria está tramitando em conjunto? Olha, só pode ter tramitação em conjunto quando a proposição for da mesma espécie. Por exemplo, um projeto de lei pode tramitar conjuntamente com outro projeto de lei. Um projeto de resolução pode tramitar conjuntamente com um projeto de resolução. Uma proposta de emenda à Constituição tramitar conjuntamente com a proposta de emenda à Constituição. Eu não posso misturar. Pegar um projeto de lei e botar para tramitar conjuntamente com um projeto de resolução ou com a proposta de emenda à Constituição. Então tem que ser da mesma espécie. A regra, se a matéria for análoga ou correlata, pode então se fazer essa tramitação conjunta. Essa tramitação conjunta ocorre por determinação da mesa diretora. Ou ela faz isso de ofício, ou ela faz porque ela foi provocada por um requerimento de deputado distrital ou de comissão. Qual é a vedação em relação à tramitação em conjunto? Não será deferido o requerimento de tramitação conjunta se todas as comissões de mérito já houverem proferido seus pareceres. Precedência. A mais antiga vai ter precedência sobre as mais recentes. As demais proposições apensadas ao processo da que tiver precedência. Então, eu pego a mais antiga, ela tem precedência, e apenso, é uma espécie de anexação das demais proposições ao processo dessa que tem a precedência por ser a mais antiga. Em relação ao parecer, o parecer, quando a matéria tramita em conjunto, deve se referir a todas as proposições que tramitam em conjunto. Vai se referir àquela matéria que tem precedência e vai se referir também às matérias que estão apensadas. Pode concluir por substitutivo a qualquer uma ou a todas elas. Detalhe importante, o substitutivo pode ser só em relação a uma, mas pode ser em relação a todas. Porque pode querer aprovar uma e rejeitar todas e faz o substitutivo só para aquele que quer aprovar. Ou pode querer aprovar todas, pegando um pedacinho de cada uma ou conjunto de informações e fazer um substitutivo para todas elas. Devendo, neste caso, constar dos registros de cada uma das proposições essa informação aí quanto ao substitutivo. O regime de tramitação. O regime mais célere será estendido às proposições que estão apensas. Ou seja, se uma proposição tiver urgência e outras tiverem prioridade de tramitação ordinária, todas elas passarão a ter urgência. Se nenhuma proposição das que estão tramitando em conjunto tiver o regime de urgência, mas tem uma que é prioridade e todas as outras são ordinárias, e aí todas vão virar tramitação prioridade. Então, regra, regime mais célere será estendido às proposições apensas. Inclusão na ordem do dia. O regimento determina que todas as proposições tramitando em conjunto serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão em plenário. Então, vamos dar uma olhada aí nessa ideia dos pareceres. Então, por exemplo, parecer independente. Qual é a regra? Que cada proposição tenha o seu parecer independente. Então, o projeto de lei 1999 de 2017 tem o parecer independente. Parecer ao projeto de lei 1999 de 2017. Agora, quando estão tramitando em conjunto, aí vai ter um parecer único ao conjunto. Então, por exemplo, eu tenho aí o projeto de lei 1750 de 2016, está na parte inferior da tela, e está escrito lá, apensos, PL 2000 de 2017 e PL 2023 de 2017. Então, vai ter um parecer único, que vai falar sobre todos eles, um parecer conjunto, ao conjunto. Parecer ao projeto de lei 1750 de 2017 e apensos. Essa é a ideia aí de parecer independente ou parecer ao conjunto. Vamos ver aqui um exemplo de parecer. Então, olha só, nota, exemplo
com explicações e sem o conteúdo original do parecer. Então, vamos ver aí o exemplo do parecer. No parecer, o regimento vai dizer que ele é constituído de duas partes. Então, nós temos aí o relatório e temos o voto do relator. O relatório, qual é a informação técnica? Ele deve conter exposição circunstanciada da matéria em exame. O importante é que o relatório ele pode ser dispensado no caso de parecer a emenda. Então, se é parecer ao projeto, tem que ter o relatório. Se aparecer um projeto que foi aprovado na comissão, foi para o plenário, recebeu emenda em plenário e voltou para a comissão e a comissão vai dar o parecer sobre essa emenda de plenário, aí é dispensado o relatório. E a segunda parte do parecer é o voto do relator. O voto do relator ele deve ter informações, ele deve ser em termos objetivos, com a sua opinião fundamentada sobre a conveniência e oportunidade de aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria ou sobre a necessidade de apresentar emenda ou substitutivo. Agora vamos ver aqui um exemplo com o conteúdo original do parecer. Então, olha aí, ó, relatório. O que ele vai falar no relatório? A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente foi distribuído o projeto número 1909 de 2014, de autoria do nobre deputado, aí menciona o nome. Aí ele acrescenta, em sua justificação, o autor argumenta, ele apresenta os argumentos do autor, no prazo regimental não foram apresentadas emendas. Está vendo que ele está fazendo um breve relatório da tramitação daquele projeto até o momento dele emitir o seu parecer? E no voto ele vai, como a gente viu lá, vai dar o seu pronunciamento. Então veja aqui, ó, nos termos do artigo 69b, inciso 1, a linha J, aí ele fecha, dá o seu parecer, no finalzinho ele diz, assim, pela relevância e oportunidade, somos pela aprovação no mérito do PL 1909 de 2014 no âmbito desta comissão. E aí esse parecer é assinado pelo relator e pelo presidente da comissão. Forma do parecer. Então, em regra, o parecer é escrito. Ele vai ter relatório, lembrando, o relatório é dispensável se for parecer a emenda, e vai ter o voto do relator, em termos objetivos, com a opinião fundamentada. Essa opinião fundamentada será sobre a conveniência e oportunidade, e ele vai dizer pela aprovação ou rejeição. Pode ser aprovação total ou aprovação parcial, pode ser rejeição total ou rejeição parcial. E necessidade de apresentar, quando for o caso, emenda ou substitutivo. A exceção é que o parecer seja oral. Quando que ele vai ser oral? Oral, ele vai ser proferido lá no plenário e em que situação? Quando a comissão perdeu o prazo, ele vai para o plenário. No caso de plenário, se ele for aprovado, será necessário, então, juntar as notas taquigráficas ao respectivo processo. Como é que funciona aí deliberação em comissão? Deliberação em comissão é o seguinte, qual é a regra? Maioria simples vai tomar a decisão. Como é que funciona isso? Decisão por maioria simples ou maioria relativa é presença da maioria absoluta e aí prevalece a maioria de votos. Então, qual é a regra de deliberação em comissão? Maioria de votos presente a maioria absoluta. Então, exemplo da CCJ, 5 membros. 3 estão presentes na reunião e votam. Maioria absoluta estava presente e votou. 2 votos no mesmo posicionamento decidem a matéria. Né? Ou seja, maioria simples, que vai ser 2 dos 3 votantes neste exemplo que a gente está dando. Então, votou 2 membros pela aprovação e 1 contra. A matéria está aprovada. E se tivermos 4 membros na comissão? Olha, se a gente tiver 4 membros, os 4 votaram. Para a matéria ser aprovada, neste caso, precisaríamos de 3 votos no mesmo posicionamento. 3 votos rejeitando para ela ser rejeitada ou 3 votos aprovando para a matéria ser aprovada. Então, a maioria relativa ela é sempre variável conforme o número de presentes. Qual é a exceção da regra em comissão? Olha, quando houver disposição em contrário, a gente não vai aplicar essa regra de maioria simples. Então, por exemplo, tem uma disposição em contrário na lei orgânica ou uma disposição em contrário no regimento interno. O exemplo mais marcante da lei orgânica é proposta de emenda à lei orgânica, que é aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. E aí eu quero fazer um parênteses. Proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, ela é aprovada por 3/5 dos votos. Proposta de emenda à lei orgânica, muita atenção, são 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, tá bom? Feito esse parênteses, a gente volta aí. Um exemplo que é disposição em contrário apenas no regimento. Requerimento para audiência pública itinerante. Ele deve ser aprovado por maioria absoluta. Então, quando não tem regra em contrário, maioria simples. Quando tem regra em contrário, aplica a regra específica para o caso. Essa previsão que eu coloquei, a transcrição do dispositivo, ela é super relevante. Olha só, artigo 95, inciso 3º, diz que a comissão pode dividir proposição em partes e o inciso 4 diz que pode dividir matérias em proposições separadas. Então vamos ler e comentar. Ao presidente da comissão é lícito, em virtude da complexidade da matéria, dividi-la em partes ou capítulos,
designando relator parcial para cada uma delas e um relator geral, de modo que haja apenas um parecer da comissão. E o inciso 4 diz: quando diferentes matérias forem objeto de um mesmo projeto, poderá a comissão dividi-las com proposições separadas, remetendo-as ao presidente da Câmara Legislativa para efeito de renumeração e distribuição. Então, no primeiro caso, é uma única matéria, um único projeto, e nesse projeto tem uma única matéria. Só que é uma matéria complexa. Então, o presidente divide em partes ou em capítulos, pode ser grupos de artigos, e designa relatores parciais. No final, ela vai receber um único parecer da comissão. O segundo caso é, eu tenho um projeto, mas nesse projeto eu tenho 2 ou 3 ou 4 matérias, eu tenho matérias diferentes. Então, o presidente vai separar essas matérias. E aí, como separou as matérias, só tem um projeto, o que ele tem que fazer? Devolve para a mesa renumerar e distribuir novamente. Então, tínhamos, por exemplo, o projeto 100 de 2017, com 3 matérias. Manda para a mesa e vai ter o projeto 100, projeto 101, projeto 102. Por exemplo, se não tivessem sido numerados outros nesse intervalo, né? E aí, a mesa numera e distribui para as comissões pertinentes àquelas matérias. Às vezes volta para a mesma comissão aquela matéria, às vezes não volta, depende do parecer. Vamos em frente. Outra questão importante aqui, a comissão, ao apreciar qualquer matéria, a comissão em seu âmbito poderá aprová-la ou rejeitá-la, sugerir o seu arquivamento, e aí compete ao presidente da CLDF arquivar proposições, a comissão pode apenas sugerir o arquivamento, essa informação é relevante, pode formular projeto decorrente da proposição, pode dar-lhe substitutivo, pode apresentar emenda ou subemenda, e pode propor a sua prejudicialidade. Lembrando, compete ao presidente da CLDF declarar a prejudicialidade da proposição ou de matéria. A comissão é lícito a determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, exceto proposições, publicando o despacho respectivo na ata dos seus trabalhos. Então, isso já foi questão de prova na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Então, o arquivamento, a comissão só pode arquivar papéis. O presidente da CLDF é quem arquiva as proposições em geral. Pedido de vista. Quando a comissão está apreciando a matéria, o membro da comissão pode pedir vista do processo, vista do parecer. Então, o regimento diz aí, ó, vista até 5 dias, se a tramitação for ordinária. Se a tramitação for em regime de urgência ou de prioridade, a vista será por até 2 horas na reunião, na mesma reunião. Discussão em comissão. Olha, nós temos regra aí quanto ao autor, relator, o prazo. Vamos ver então. O autor e relator, os membros e os não membros podem discutir matéria em comissão. O autor e o relator terão 15 minutos. Os membros terão 5 minutos e os não membros apenas 3 minutos. Após o encerramento da discussão, ou melhor, a discussão pode ser encerrada após falarem 8 oradores. E aí, já falaram 8 oradores? Pode haver um requerimento de membro pedindo o encerramento da discussão, a comissão delibera e, se aprovar, a discussão está encerrada. O regimento vai garantir ao relator, após ser encerrada a discussão, o prazo de 10 minutos para usar da palavra. Então veja que o relator pode usar da palavra por 15 minutos e depois, ao final, encerrada a discussão, ele tem mais 10 minutos para fazer o arremate dele ali, depois dele ter ouvido todos os membros que discutiram a matéria. Em relação à deliberação, quando estiver deliberando o parecer, podem ser sugeridas alterações ao parecer do relator, com as quais o relator pode concordar. Se o relator concordar com as alterações, ele vai precisar então fazer a redação do novo texto. E para isso, poderá ser concedido para ele um prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. Aprovado o parecer do relator em todos os seus termos, esse parecer será tido como da comissão. Então não é mais parecer do relator, é agora o parecer da comissão, o parecer adotado pela comissão. Este parecer adotado pela comissão, ele vai ser assinado pelo presidente, pelo relator, pelos autores de votos vencidos em separado e com restrições e pelos demais membros. Ou seja, todo mundo que está lá assina, todo mundo que é membro assina o parecer adotado pela comissão. Voto do relator. Se o voto do relator for rejeitado, ou seja, rejeitou o seu parecer, este parecer do relator vai passar a ser considerado um parecer vencido. Então, seu parecer passa a ser considerado voto em separado. Mas isso, diz o regimento, depois que for aprovado um outro voto diferente. Então, quando outro voto for aprovado, o parecer do relator que foi vencido é considerado voto em separado. Quando o parecer do relator é rejeitado, o presidente designa um relator substituto.
que vai ser considerado aí um novo relator se o seu voto for aprovado. Então esse relator substituto ele vai redigir um novo parecer, vai apresentar um novo parecer. Nesse parecer vai estar consubstanciando, vai estar expressa a vontade manifesta da comissão, que foi manifesta quando da rejeição do parecer do relator original. Então ele vai apresentar esse novo texto, esse novo parecer na reunião seguinte ou em plenário, se a matéria estiver em regime de urgência. Posicionamento dos votos. Então, os votos podem ser favoráveis ou contrários. Os votos favoráveis serão votos pelas conclusões, com restrições, voto em separado e voto não divergente das conclusões. E os votos contrários serão voto vencido e o voto em separado divergente das conclusões. O artigo 95, inciso 17 diz: os processos de proposição em regime de urgência não poderão sair da comissão, sendo entregues diretamente aos respectivos relatores. Então, se for tramitação ordinária ou prioridade, pode sair da comissão. Agora, se for proposição em regime de urgência, não sai da comissão, entrega diretamente para o relator, fica ali em poder do relator. Vamos pensar aí no padrão, os casos gerais de apreciação de matérias nas comissões. Então, comissões exclusivamente de mérito. Como é que funciona? O presidente da CLDF encaminha a proposição, o processo, à primeira ou à única comissão de mérito que conste do despacho de distribuição. Quando houver mais de uma comissão de mérito no despacho, a comissão encaminha a proposição à comissão seguinte, quando houver comissão seguinte no despacho. A proposição, por padrão, ela vai para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, se for o caso, ou seja, se envolver aspectos financeiros e orçamentários, que aí a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças vai dar o parecer de admissibilidade e, se envolver mérito também, ela vai falar do mérito referente a aspectos financeiros e orçamentários. E a matéria vai, como regra, para a Comissão de Constituição e Justiça, para admissibilidade e para o mérito apenas quando a matéria for do campo temático da Comissão de Justiça, que ela vai dar parecer de mérito. Mas sobre a admissibilidade, a regra, ela emitir o parecer de admissibilidade. E aí a CCJ, como ela vai ser a última comissão do despacho, ela vai encaminhar o processo à presidência, porque já passou por todas as comissões. Agora, quando se tratar aí de projetos orçamentários, é específica. A matéria só é despachada para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então, ela não tem outras comissões de mérito e ela não vai para a CCJ. Quando for proposta de emenda à lei orgânica, a matéria é despachada para a CCJ para dar o parecer de admissibilidade e depois, se ela for admitida, cria-se uma comissão especial composta por 7 membros essa comissão vai emitir o parecer de mérito. Artigo 97 diz: qualquer membro da comissão poderá levantar questão de ordem desde que ela se refira à matéria em deliberação ou assunto pertinente à respectiva comissão, cabendo de seu indeferimento recurso ao plenário. Questão de ordem, por enquanto, vamos lembrar que o membro de comissão pode levantar questão de ordem. A gente vai estudar questão de ordem no artigo 126, no título 4 do nosso curso. Para finalizar aqui, vamos falar de Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria Especial da Mulher é composta por 3 deputadas. A Procuradora Especial, que em 2017 é a deputada Celina Leão, uma procuradora adjunta e uma segunda procuradora adjunta. Uma primeira procuradora adjunta e uma segunda procuradora adjunta. Eu coloquei as fotos aí da Sandra Farage e da Thelma Rufino, mas eu não sei se elas são primeira e segunda adjunta. Eu coloquei só para título de ilustração, mas a Celina Leão é a procuradora em 2017. Lembrando, a designação da procuradora, ela não é eleita, ela é designada pelo presidente, tanto a procuradora quanto as procuradoras adjuntas, tem um mandato de 2 anos, a cada 2 anos elas são designadas e isso é feito no início de cada sessão legislativa. Agora, para a gente finalizar de vez, um comparativo dos órgãos da CLDF. Então, veja só, vamos falar aí dos órgãos. A quantidade de membros, o tipo de órgão, a forma de ingresso e o mandato. Então, a mesa diretora tem 5 membros, são os membros efetivos. Eu boto a ressalva aí bem como 3 suplentes de secretário, porque se o examinador cobrar a literalidade do artigo 9º, é isso que vai estar lá. Os membros da mesa são eleitos, mandato de 2 anos, vedada a recondução, lembra, dentro da mesma legislatura. Corregedoria. A corregedoria tem apenas um membro, que é o corregedor. O corregedor é também eleito para um mandato de 1 ano. A Procuradoria Especial da Mulher, acabamos de falar, são 3 membros.
uma procuradora especial da mulher e 2 procuradoras adjuntas, designadas pelo presidente a cada 2 anos. Lembrando, se numa legislatura não houver nenhuma deputada distrital eleita, então poderá ser um deputado distrital ocupando um desses cargos aí, ok? Comissões permanentes e comissão representativa. As comissões permanentes têm 5 membros efetivos e igual quantidade de suplentes. Os membros são indicados pelo líder, que tem 5 dias para indicar, e são designados pelo presidente. E isso é feito a cada sessão legislativa. A comissão representativa ela tem 3 membros, que é o presidente e 2 membros efetivos. Lembrando, o presidente tem um suplente de presidente e há também os 2 membros suplentes dos 2 membros efetivos. No total, são 3 membros da comissão representativa. Eles são eleitos e a regra é que eles são eleitos para os recessos subsequentes à sua eleição. Ouvidoria. Inexiste formalmente o órgão ouvidoria no regimento da Câmara Legislativa, mas aparece lá a menção ao ouvidor. Então eu coloquei nessa tabela enfatizando, não existe o órgão ouvidoria, existe o ouvidor. O ouvidor, ele é eleito para um mandato de 1 ano, mas o regimento não fala nada sobre isso, apenas menciona que existe o ouvidor e o cargo de ouvidor não pode ser exercido cumulativamente com o cargo de corregedor, com o cargo de presidente de comissão e com o cargo de membro da mesa diretora. Então, você mandou bem nessa revisão ninja. Parabéns, sucesso. Foi pesado, gente. O módulo 3 veio com tudo, mas isso mostra que você está se fortalecendo, que você está ficando cada vez mais ninja e que na hora da prova, ó, você vai gabaritar. Um grande abraço. Nos encontramos no módulo 4 do nosso curso.